Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos continuar a série de estudos Anticristo em Foco. E o título do vídeo hoje é Anticristo, o Cavaleiro do Cavalo Branco. Agradeço a todos vocês o feedback pelo vídeo anterior, em que vocês comentaram muito, deram muitos likes e compartilharam bastante. E por esse motivo estou trazendo o estudo de novo. Mas entre os comentários houveram objeções sobre o que eu falei de o cavalo branco de Apocalipse 6 representar o anticristo. Muitos acreditam que represente Cristo. Então nós vamos ver isso hoje. Mas antes de iniciar o estudo, eu quero dar um recado para você que está esperando o vídeo sobre a profecia das 70 semanas, que eu prometi que estaria no ar hoje. Prometi gravar na igreja. Sim, realmente eu gravei na igreja ontem, tá? Esse vídeo, mas eu preciso de 2 celulares para gravar. Esse que está me gravando para gravar o vídeo e um outro celular para gravar o áudio, tá? E sempre o segundo celular é emprestado. E eu emprestei um celular, o único que tinha era um antigo e ele não captou o microfone e ficou sem som, então não dá para ser exibido. Mas eu prometo para vocês, se Deus assim permitir, que até quarta-feira esse estudo vai estar no ar. Eu vou gravar de novo em casa, tá bom? Então houveram muitas objeções aí de pessoas que disseram que não, que o anticristo ele não é representado pelo cavalo branco, e sim Cristo é representado por esse cavalo, tá? Para você ter essa ideia, para você montar essa ideia, você tem que ver a sua interpretação de Apocalipse, de qual escola você pertence. Existem 3 escolas principais de interpretação do livro de Apocalipse. Vamos citar as mais importantes. Primeiro, a preterista, que é usada pelos católicos. Ela diz que tudo que está no livro de Apocalipse já aconteceu. Toda aquela revelação já aconteceu lá nos tempos de Jesus e dos apóstolos, que é um livro já cumprido. Quando você assume essa escola de interpretação, você tem que estar pronto aí também para as objeções. Se tudo já aconteceu, onde estão as trombetas, com aqueles sinais e prodígios nunca vistos pela humanidade? A volta de Cristo, Cristo já voltou, voltou quando? E também, onde está o milênio? Né? Por isso que eu não uso essa escola. Existe a escola historicista, que é usada aí pelos adventistas. Essa escola diz que os acontecimentos de Apocalipse se desdobram no enrolar da história, e eles marcam datas para cada acontecimento, tá? E Cristo, sim, o cavaleiro, sendo o cavaleiro do cavalo branco. Também tem muitos problemas aí, né? Que fala que o segundo cavalo era um cavalo vermelho, que trazia guerra, mas o mundo sempre esteve em guerra. O cavalo preto representa fome, o mundo sempre teve fome. O cavalo amarelo representa a peste, o mundo sempre teve peste. Então não dá para fixar uma data de quando começou o cavalo vermelho, quando começou o cavalo preto, não tem como fixar se isso sempre aconteceu, tá? E existe a escola de interpretação futurista, que é a que eu uso e a que eu passo para vocês aqui nos vídeos. Essa escola ela acredita que os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse já aconteceram e do 4 em diante até o final do livro não aconteceu ainda. Precisa-se abrir o livro da revelação para que comece a acontecer, tá certo? Muito bem, né? E o que me faz acreditar que o cavalo branco de Apocalipse 6 representa sim o anticristo, tá? Primeiramente, olha aqui, eu fiz aqui um livro simbólico, uma representação simbólica do livro que é aberto, selado com 7 selos. Então, o primeiro representa um cavalo branco, o segundo, um cavalo amarelo, o terceiro, um cavalo preto, o quarto, um cavalo amarelo, certo? Muito bem. Ninguém duvida que esse cavalo branco representa uma pessoa. Eu digo que essa pessoa é o anticristo, outros dizem que é Cristo. Então, o cavalo sim representa uma pessoa. Se esse cavalo representa uma pessoa, os outros cavalos têm que estar relacionados. É assim que a Bíblia funciona. Ela dá um símbolo e tudo que tiver relacionado com esse símbolo se refere à mesma coisa. Então, como pode ser esse cavalo branco representando Cristo e Cristo também sendo representado o cavalo vermelho, que é guerra, o cavalo preto, que é fome, o cavalo amarelo, que é peste? Como é que pode mudar de repente? E se Cristo é o cavalo branco, e se ele venceu aqui, como diz que ele saiu vitorioso, e para vencer,
ele já não estaria mais na Terra para ser representado por esses cavalos. Como é que pode mudar tão de repente assim o símbolo? Isso não faz sentido. Nós vemos aqui que os outros 3 selos são outros assuntos, não estão relacionados com cavalos. O clamor dos santos não tem nada a ver com os cavalos e nem com a personalidade por cima dos cavalos. Então ele já não fala mais de cavalo. O abalo cósmico também é outro assunto, já não é mais representado em cavalos. E as trombetas. Então muda-se o sentido, muda também o símbolo. Tá? Se o cavalo branco é Cristo, por que os outros cavalos não representam ele? Agora, o cavalo branco sendo o anticristo, aí sim, combina com os outros cavalos e faz todo sentido. Cavalo branco representando o anticristo, seu governo. O seu governo traz guerra, continua sendo o anticristo, o cavaleiro do cavalo vermelho. A guerra traz fome, claro, né? Continua ainda sendo relacionado com o anticristo. E a guerra junta com fome traz o quê? Peste e doenças. Continua representando o cavalo. E todos os cavalos têm o mesmo sentido e significado. É por isso que eu acredito, sim, que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Muito bem. O que mais? Acredito que nós vemos o que nesse livro? É um livro selado com 7 selos. Ele está fechado. Ele está trancado. Precisa ser retirado cada selo para que possa abrir e ver o conteúdo do livro. Ele não abre. Certo? Muito bem. Então quer dizer que o que está lá dentro só é revelado depois que é aberto. E João, ele chora em ver esse livro fechado. Bom, se o livro está fechado, nenhum selo está aberto, e João chora, como a gente vê aqui em Apocalipse 5, versículo 4, ó, e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Se o cavalo branco é Cristo, então João já deveria ter visto o livro com o primeiro selo arrancado. Se é Cristo, nos tempos de João, Cristo já tinha nascido, Cristo já tinha feito a sua obra, Cristo já tinha morrido e ressuscitado. Então esse selo deveria estar aberto, mas João vê o selo fechado. Como ele vê fechado o selo, se o Cristo já tinha sido morrido, já tinha ressuscitado? Não faz sentido, não faz sentido. E João chora por ver que ninguém era digno de abrir esse livro. E olha qual é a resposta de um ancião, versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Não chore, João, porque eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi. Se o cavalo branco é Cristo, como que o ancião sabia que ele era da tribo de Judá, que ele era a raiz de Davi? Se ele não tinha nascido ainda, isso ainda não tinha sido confirmado. Se o selo se Cristo viesse depois do selo, isso não teria sido confirmado ainda que ele seria da tribo de Judá, era somente uma profecia, mas aqui é uma afirmação, tá? E que venceu. Qual é a vitória de Cristo? A vitória de Cristo, a maior vitória dele até hoje, foi morrer na cruz e ressuscitar. Então ele venceu. Antes disso, Cristo não venceu, porque o Messias ele vinha para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então antes de tirar o pecado, ele não tinha vencido. E aqui fala que venceu. Aqui está no passado. Venceu, já venceu. E no versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Então João vê na mão do Pai, lá no céu, um livro fechado com 7 selos. E o primeiro selo estava fechado. Quem o abriu foi o cordeiro. O cordeiro que já havia sido morto, o cordeiro que já havia vencido. Então esse selo deveria estar aberto na visão de João. Mas não estava aberto porque esse cavalo não representa de forma alguma nosso Senhor Jesus Cristo, e sim somente o anticristo. Muito bem, quais são as objeções daqueles, né, que defendem que o cavalo branco não se trata do anticristo? Eles falam que o arco, que ele tinha um arco na mão, que esse arco é o mesmo arco de Gênesis 9, o arco da aliança que é visto no céu, tá? Então eles dizem que esse arco é o mesmo arco lá, é a aliança e tal, então é relacionado com Cristo.
Mas eu fui procurar as palavras aí no original, no hebraico, a palavra arco, em Gênesis 9, que fala do arco-íris, ela não representa arco de caça, nem arco como uma arma de guerra, não representa, tá? Eles não têm relação com essas duas coisas. Por exemplo, para nós, arco-íris é aquele que está no céu, e o arco e flecha é uma arma. As duas palavras começam com arco. No português, elas têm uma relação, elas são parecidas, tá? Mas na língua hebraica não tem nada a ver. Arco-íris com arco de guerra, nada a ver uma palavra com a outra. Para eles não faria sentido nenhum essa alegação. No capítulo 21, nós vemos Esaú com um arco saindo para caçar. E essa palavra de Gênesis, quer dizer, Gênesis 21 e Gênesis 9 não são a mesma palavra, você pode procurar, tá bom? Tinha uma coroa. O cavaleiro do cavalo branco tinha uma coroa, e Cristo é o rei dos reis, e Cristo tem uma coroa. Sim, muito bem. Mas se você pegar uma tradução melhor, mais literal do texto grego do Novo Testamento, você vai ver que essa coroa era uma coroa louro, a que João se referia. Era aquela coroa dos imperadores romanos. Já as coroas dos reis de Israel eram diferentes, elas não eram dessa forma. Era aquela coroa com pontas para cima. Então, até a coroa aqui que é dita no cavalo branco, que ele tinha uma coroa, foi-lhe dada uma coroa, era também diferente das coroas dos reis de Israel. Cristo não usaria jamais uma coroa louro, né, se fosse para coroá-lo, e sim uma coroa igual à dos reis de Israel, tá? E diz que foi-lhe dada uma coroa. Foi dada, mas Cristo ele é eterno. Cristo é o rei dos reis desde todo sempre. Então ele já é coroado desde quando chegou na terra, ele sempre foi o rei. Tá? Muito bem. Saiu vitorioso e para vencer. Então eles falam, esse tem que ser Cristo, porque saiu vitorioso e para vencer. Sim, Cristo veio como vitorioso, viveu como vitorioso cada segundo de sua vida e voltou para o céu vitorioso e vencedor. Claro, isso é lógico, tá? Mas como é que o anticristo vai alcançar o trono mundial, o poder político do mundo todo, se ele não for um vitorioso e um vencedor? Não tem como. Quem perde a eleição não governa. Quem perde a eleição não reina. Então é claro que o anticristo, para ele conseguir chegar no poder, ele precisa ser vitorioso, ele precisa ter uma coroa. E ele precisa ter um arco sem flecha, ele tem que fazer cessar a guerra, um pacto de paz. Tá? Capítulo 13 fala do anticristo. Vai ser alvo dos próximos estudos. E nós vamos ver como que se encaixa perfeitamente com Apocalipse 6, o cavalo branco e o anticristo. Olha aqui, ó. 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Foi permitido fazer guerra aos santos. O anticristo, aqui fala do anticristo, capítulo Apocalipse 13. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Tá aí, aquele que saiu vitorioso para vencer. Relação do anticristo com o cavalo branco. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Tá aí a coroa. A coroa é o quê? Reinado. E aqui diz que ele teve poder sobre toda tribo, língua e nação. Ele reinou no mundo todo. Então a referência se encaixa perfeitamente como uma luva no anticristo. Tá? E para encerrar, né, esse vídeo, não ficar muito longo, o cavalo branco que representa Cristo, ele se encontra no capítulo 19. E a descrição é simplesmente maravilhosa da representação de Cristo. Vamos ler. Capítulo 19, versículos 11 a 16. Uma representação digna da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa descrição aqui, qualquer escola de interpretação concorda 100% e plenamente que fala de Cristo, certo?
Muito bem. E ela não combina de forma alguma com o anticristo. Primeiro, toda a ênfase não está no cavalo, e sim no montador do cavalo, em Cristo. Toda a ênfase está nele. Os cavalos que o seguem são todos brancos. Todos brancos. Ele não é precedido por nenhum cavalo vermelho, preto ou amarelo, tá? Ele não usa arco, porque e da sua boca saía uma aguda espada. Todos os reis de Israel não usaram um arco. O símbolo do rei era sempre a sua espada. E aqui o rei usa a espada, tá? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e as suas vestes estavam manchadas com sangue, o sangue dos inimigos. E depois desse momento, não há mais clamor dos santos, porque os santos recebem a sua recompensa. Depois desse momento não há mais peste, tragédia, fome e guerra. Depois desse momento, Cristo se assenta no reino para reinar. Então, o cavalo branco, sim, com toda certeza, com todas as evidências que nós apresentamos aqui, representa o anticristo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhe com seus amigos. Obrigado.